Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Dorcas. O tema do nosso estudo de hoje é dedicada ao serviço de Deus. Põe dedicada ao serviço de Deus. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Atos capítulo 9, verso 36. Quem faz uma igreja funcionar bem, põe aí. Quem faz uma igreja funcionar bem? Podemos pensar em vários tipos de pessoas que regularmente, preencha aí, regularmente fazem a vida da igreja local desconfortável, desagradável. Mas que tipo, preencha aí, mas que tipo de pessoas dão equilíbrio? Na vida de Dorcas, nós vamos aprender como alguém marca a vida da igreja de uma forma agradável, de uma forma abençoadora. Muitas vezes, as igrejas locais são marcadas por pessoas que, em vez de fazer com que o ambiente seja agradável, prazeroso, por causa das suas atitudes, por causa das suas murmurações, por causa de atitudes que desunem, acabam gerando desconforto. O lugar que era para ser harmonioso fica desagradável. Mas Dorcas vai nos ensinar e nos fazer ver pessoas que agem completamente diferentes, que geram equilíbrio na vida da igreja. O pulso da igreja pode ser encontrado mais frequentemente entre aqueles que trabalham silenciosamente. Preencha aí, silenciosamente. Aqueles que trabalham silenciosamente em boas obras e serviço obediente. Pessoas como Dorcas. Não tem um holofote voltado para si, não fazem um estardalhaço, muitas vezes chegam e saem dos ambientes sem que sua voz, muitas vezes, nem seja notada. Mas as suas atitudes fazem toda a diferença. Fiel ao seu chamado, Dorcas aparece brevemente, preencha aí, brevemente, no Novo Testamento. Não se fala muito, não se há uma narrativa extensa ao seu respeito. Ela era uma discípula de Jesus em Jope. Estava ocupada, preenche, estava ocupada demais até para ficar sob o foco das luzes durante muito tempo. Entrava e saía do ambiente, do cenário, mas abençoava, influenciava. De fato, ela não pensava em ficar doente e achou um absurdo, preencha, e achou um absurdo descobrir que estava morrendo.
ela olhava a igreja com suas necessidades e estava o tempo todo trabalhando para suprir essas necessidades, para ajudar as pessoas. Não fazia isso para ser notada, não fazia isso para aparecer, muito pelo contrário. Era o seu chamado, o seu ministério. Ela, onde via necessidade, estava ali atuando. Havia muito o que fazer. Ela não tinha tempo sobrando, preenche, não tinha tempo sobrando para morrer. Ela visualizava a extensa necessidade das pessoas, do convívio da igreja, e todo o tempo ela estava trabalhando, e enfermidade era um luxo que ela não podia se dar, de ficar parada, de ficar sobre uma cama. Não, existia muita coisa para fazer. E ela queria realizar, queria fazer. Se para enfermar ela não tinha tempo, muito mais, ou muito menos, ela não tinha tempo sobrando para morrer. Quando Dorcas morreu, Pedro apareceu. Preenchem. Pedro apareceu para uma visita na vizinha Lídia. Os cristãos de Jope enviaram-lhe uma mensagem, preenchem, uma mensagem para vir. Dorcas estava doente. Pedro estava perto. Então eles solicitaram a sua presença em Jope. Uma vez que tinham preparado o corpo dela, de Dorcas, para o enterro, parece que não estavam esperando um milagre. Preenchem, um milagre. Não estavam esperando um milagre. Eles simplesmente queriam honrar, preenchem. Eles simplesmente queriam honrar Dorcas, tendo Pedro presente ao funeral. Pedro, um dos líderes da igreja, estava por perto. Queriam tê-lo naquele funeral de alguém que era tão importante, alguém que produzia o equilíbrio na igreja local. Pelo seu agir, pelo seu trabalho silencioso, mas dinâmico, silencioso, mas eficaz, silencioso, mas gerando uma diferença, somando, abençoando. Quando ele, Pedro, chegou, chamou-a ao despertamento. Chamou-a ao despertamento. Quão surpreso eles devem ter se sentido ao receberem de volta, preencha aí, ao receberem de volta alguém que iria perder tão terrivelmente. Ela foi tirada, a morte a ceifou do seio daquela igreja, do meio daqueles que eram abençoados constantemente pelo serviço silencioso desta irmã querida. Sem dúvida, Dorcas voltou ao seu trabalho. Preencha, é o seu trabalho. Dorcas voltou ao seu trabalho. Ela não tinha tempo para perder
num leito de enfermidade, não tinha tempo sobrando para morrer, mas havia morrido. Agora que Pedro a traz de volta, que Pedro a ressuscita. Ela tinha que voltar às suas atividades, a recuperar o tempo perdido. Mas Lucas diz que muitas pessoas vieram a crer. Põe aí. Que muitas pessoas vieram a crer por causa do que Deus fez através dela e para ela. A sua morte o colocou em destaque, a colocou sobre um holofote por um tempo. E a sua falta no seio da igreja, e agora a sua volta, e a forma com que ela retorna, depois de ser ressuscitada, fez com que essa notícia se espalhasse e muitas pessoas vieram a crer em Deus, por causa da vida, do testemunho, da morte, da ressurreição desta mulher. Vamos nos questionar acerca do significado da vida de Dorcas. Você conhece uma mulher ou homem na igreja que sirva, preencha aí, que sirva silenciosa e alegremente como Dorcas? Comece a parar e ver quantas pessoas estão diariamente entrando no cenário da igreja, estão atuando, estão agindo, às vezes como esta mulher. Homens e mulheres trabalhando, servindo silenciosamente. Estão fazendo, não porque querem destaque, mas estão fazendo porque entendem que este é o seu chamado e, através do seu chamado, do seu trabalho, produzem equilíbrio, porque unem, porque suprem necessidades. Se você tem visualizado esta pessoa, se nesta hora alguém em especial está vindo à sua mente, demonstre, preencha aí, demonstre sua apreciação de alguma forma especial hoje. Não podemos deixar as pessoas ficarem vivendo no anonimato na nossa vida, sem percebermos, sem honrarmos essas pessoas, sem entendermos que o chamado de Dorcas é para ser também um chamado de cada um de nós, de trabalhar, de somar, de produzir equilíbrio, de ser destas pessoas que fazem o ambiente da igreja local ser agradabilíssimo, ser um lugar prazeroso, um lugar onde todos queiram estar. A aplicação que trazemos é a vida de um verdadeiro discípulo. Sempre deixa para trás uma doce tristeza. A vida de um verdadeiro discípulo sempre deixa para trás uma doce tristeza. Foi o que aconteceu com Dorcas. Ela se ausentou. Tristes pela ausência, mas de uma outra forma, puderam também perceber o quanto ela era preciosa, valiosa na vida da igreja. Deus o abençoe. Ministre um na vida do outro. Vamos, mais uma vez, fazer desta personagem bíblica alguém que venha nos impactar e nos fazer também ser diferentes. Deus o abençoe. Nós nos encontramos na próxima semana.